Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 19 de outubro, certo? Coringão perdeu ontem, rapaziada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas enfim, vou pedir aí para vocês se inscreverem, deixem o like, ativem o sininho de notificações e também peço que me sigam lá no Instagram, @John do Timão. Para quem me pede salve, mandei um monte na live de ontem pós-jogo, certo? Faço tudo lá no Instagram. Me acompanhem por lá também. Demorou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, Corinthians enfrentou o São Paulo ontem, perdeu por 1-0. E eu não sei nem por onde que eu começo. Fora Silvinho? Dá pra começar assim? Fui bem no começo, rapaziada? Tem alguém aqui ainda que quer defender o Silvinho? Tem como? Tem alguma justificativa? Qual que é o argumento dessa vez? Qual? Eu quero saber qual que é o argumento. Pô, o Duílio comentou: ai, eu não tenho nenhuma dúvida sobre o trabalho do Silvinho. Depois do jogo de ontem eu também não tenho dúvida não, Duílio. Não tenho mais dúvida não, é ruim. Muito ruim o trabalho dele. Fraquíssimo. Não tenho mais dúvida não, é muito ruim. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ele entra no 4-1-4-1. Não tá dando certo. 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 Ele segura aquela formação até acabar o jogo. Ele tirou o Cantígio e colocou o Jô. Mas depois ele coloca o Mantuan. Mas não mudou o estilo. Ele colocou o Mantuan de meia. Aí depois o Roger Guedes pediu pra trocar com ele. Ficou com o Roger Guedes no lugar do Renato Augusto. E o Renato Augusto veio pra primeiro volante. Ele não muda o esquema tático. Não muda até o final. Ele perde e não abre mão. Qual que foi a última boa atuação do Corinthians? Contra o Bahia, que estava com um a mais. Depois disso, quando? Contra o Palmeiras não foi uma boa atuação. Não foi, tá? Não foi. Contra o Fluminense, não foi. Na outra que vencemos o Grêmio, também não foi. Contra o Bragantino, conseguiu empatar no finalzinho. Olha o tanto de jogo que eu já tô falando. A sequência de empate, derrota pro Sport, tudo isso e o time jogando mal. Então assim, cadê? Não, o time tá em construção, é uma evolução, é um projeto que precisa de tempo. Não dá. Não dá mais, eu não caio mais nesse papinho, cara. Sinceramente, não dá. Não dá. Outro ponto que eu queria saber é se ainda tem alguém que quer defender o Fábio Santos. Ainda tem alguém? Sério? Eu queria saber se tem alguém ainda que quer defender o Fábio Santos. Silvinho e Fábio Santos pra mim ontem, meu Deus do céu. O time como um todo. Primeiro a gente tem que pontuar isso aqui. O time como um todo horrível. Pra mim, se salvam. O Cássio, pra mim, na medida do possível, foi bem. João Vitor, Duqueiroz e Renato Augusto. Esses 4, pra mim, ok. O resto, horrível. Ruim. E assim, do setor ofensivo eu não consigo nem, sabe, fazer uma análise mais detalhada, porque a bola não chega no Roger Guedes. Ele tá no meio dos dois zagueiros, só vem bola rifada pra ele brigar no alto ou cruzamento. Quando que o Roger Guedes vai fazer gol assim pelo Corinthians? Alguém me diz. Quando? Essa é a estratégia do Silvinho? Essa é a estratégia? Aí temos também a questão da arbitragem. Foi horrível. Horrível, horrível, horrível. Muito fraca. Picotando o jogo. Toda a bola que saía com 15 do primeiro tempo, sumiu o Gandula.
O pessoal da transmissão percebeu com 30 do segundo. Mas com 15 do primeiro tempo já não tinha mais Gandula em campo. Não tinha. O Orejuela fez 49 faltas, não tomou cartão. Tem o lance lá do Lisieiro com o Duqueiroz. Tem gente que acha que é pra expulsar, tem gente que acha que não. Mas só nesse tumulto do lance do Duqueiroz com o Lisieiro, o jogo ficou parado 3 minutos e 20 segundos. O senhor Leandro Voaden deu 3 minutos de acréscimo. Então, tirando esse momento aí do Lisieiro com o Duqueiroz, que entrou todo mundo em campo e tal, a bola não parou mais. Não teve revisão do VAR, né? No gol impedido do São Paulo. Não teve o gol do São Paulo. Não teve falta. Não teve mais nada. Nada. 3 de acréscimo. Sendo que ficou parado só em um lance, 3 minutos e 20. Então, assim, é uma sucessão de coisas que vai irritando o torcedor. Irritando. Mas o que eu quero deixar aqui é que não foi culpa da arbitragem que a gente perdeu, não, tá? Não foi. O time não jogou nada. Não buscou a vitória. Não quis vencer. Em momento algum. Nem no final que tava aquela loucura lá, não tem como, não tem estratégia. Não tem nada. Ele foi assim, ó, bota o Jô, bota o Mantuan, bota o time pra cima, o Mosquito, vê no que dá lá. Se sobrar uma bola, tenta fazer. Aí eu vi torcedor, nossa, olha o gol que o Mantuan perdeu. Uma bola espirrada, ele dominou, a bola espirrou de novo, ele vai e divide com o marcador. Tem gente que tem outra interpretação do lance. Tudo bem, mas não dá pra colocar a culpa no Mantuan. Não dá. Entrou faltando 3 minutos pra acabar o jogo. 3, 4 minutos. Aí tem os acréscimos, ponto. É culpa do Mantuan. Mantuan de meia. Quando que o Mantuan jogou de meia? Pelo amor de Deus. Sabe, são tantas coisas pra falar sobre esse jogo. Tantas coisas negativas, né? Negativas, cara. Negativas. Então, assim, tem muita coisa pra melhorar. E com o Silvinho não acho que vai, cara. Já passou muito tempo já. E ele não demonstra uma evolução, cara. Uma, tá? Quero saber a opinião de vocês aí sobre a partida de ontem. Bom, trazendo complementos aí sobre Corinthians e São Paulo, João Vitor levou o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Internacional no final de semana. Tava pendurado, a gente tem o retorno do Fagner, e aí o João Vitor é desfalque, provavelmente devemos entrar com Gil e Raul Gustavo. É a substituição natural aí para a próxima partida. Bom, e ao final do jogo também, o senhor Fábio Santos concedeu uma entrevista coletiva, falou o seguinte: acredito que no início eles foram muito melhores que a gente. Conseguiram impor um pouco mais de ritmo de jogo. Só no início que eles foram melhores? Um pouco mais de ritmo de jogo? Tomamos um gol naquilo que tínhamos trabalhado bastante. Conforme o jogo foi passando, criamos situações de gols. Temos agora o jogo contra o Inter para tentar conquistar esses pontos fora de casa. É aquela entrevista só pelo protocolo, só para vir e dar uma satisfação. Porque, ó, não falou nada com nada. Leitura... uma coisa importante agora que eu ia falar sobre leitura de jogo, o pessoal mandou no grupo aí, eu não aguento, rapaziada. O Silvinho é um analfabeto de funcionário. O Silvinho é o técnico analfabeto de futebol, né? 0 leitura de jogo. É a mesma coisa que o Fábio Santos aqui nessa entrevista. Falar que o São Paulo foi melhor no início, conseguiu impor um pouco mais de ritmo. Não dá, né? É outro jogo que eu assisti, sinceramente. Outro jogo, cara. Bom, agora quero trazer uma notícia sobre Mauro Bozelli, ele mesmo, centroavante argentino que atuou no Corinthians aí em 2019 e 2020. Atualmente ele joga pelo Cerro Porteño do Paraguai. Ele acionou a FIFA porque o Corinthians estava devendo salários para ele. Ainda. Teve o julgamento lá na FIFA, na Câmara lá da FIFA, não sei o quê. E o Corinthians tem 45 dias para pagar um somatório de $1.170.000,
que dá em torno aí de 6 milhões e meio de reais. O Corinthians tem 21 dias para recorrer à rescisão e tudo mais, tal, mas eu acho que não vai ter como. E caso o Corinthians não pague esses 6 milhões e meio para o Bozelli em 45 dias, o clube não poderá fazer a inscrição de novos jogadores enquanto não pagar, certo? Então, por enquanto, o Corinthians não seria afetado porque a próxima inscrição é só janeiro de 2022. Contudo, se o Corinthians ficar nesse lenga-lenga, a FIFA pode punir o clube em até 3 janelas consecutivas. Então a gente não poderia inscrever jogadores em janeiro, nem no meio do ano e nem em janeiro de 2023. Então assim, eu queria mais uma vez aqui, certo? Às vezes é até repetitivo, mas eu gosto de ressaltar os meus parabéns. Parabenizar aqui o senhor André Sanches e a gestão dele, rapaziada. Mais um trabalho excelente. Excelente, rapaziada. Excelente. Você falar que ele não tem, assim, uma linearidade no trabalho dele é mentira. É cagada em cima de cagada. Na última gestão da Andrés é assim, ó. Certinho. O trabalho dele foi muito consistente. Foi fazendo cagada em cima de cagada. Agora o clube tem 1 mês e meio para arrumar 6 milhões e meio para pagar o grande Mauro Bozelli. Ai, rapaziada. Só para lembrar que em abril o Bozelli deu uma entrevista, né? E falou o seguinte, ó. O Corinthians ainda me deve um montão de dinheiro. Estamos vendo uma forma de saldar essa dívida. Passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em outubro, ele acionou a FIFA. A FIFA já viu, pô, realmente tá com o salário atrasado, não sei o quê. Olha o tempo. É complicado, viu, rapaziada? Complicado essa parte administrativa do Corinthians. A gente vem de uma bola de neve tão grande que fica até difícil, viu? Mas quero saber a opinião de vocês aí sobre essa situação com o senhor Mauro Bozelli. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, uma novidade sobre o mercado da bola, certo? Vou explicar a situação. O Flamengo tá querendo contratar o Andréas Pereira. Para isso precisa de dinheiro. Ponto, óbvio. E aí, para levantar esse dinheiro, para conseguir esse dinheiro, o time do Flamengo está avaliando vender o centroavante Pedro. Tá? Entrou na pauta deles. Tá, e se a gente vender o Pedro para entrar esse dinheiro e a gente vai contratar o Andréas Pereira em definitivo? Porque é uma posição que eles estavam carentes, desde a saída do Gerson. Certo? O Andréas viria para essa posição do Gerson. Então, para ele seria uma boa negociar o Pedro. John, o Corinthians está interessado? O Corinthians vai fazer uma proposta? O Corinthians, até o momento, não. Até o momento o Corinthians não tem nem interesse no Pedro. Nem interesse. O único clube que fez uma sondagem foi o Palmeiras, certo? Então, essa é a informação. O Flamengo está avaliando se vende o Pedro para contratar o Andréas Pereira e o Palmeiras fez uma sondagem. John, e o que o Corinthians tem a ver? Que a gente precisa de um centroavante. Então, assim, se o Flamengo está avaliando vender o Pedro, dá para o Corinthians pelo menos ficar atento, certo? Dá para pelo menos, vamos ver, será? Vamos avaliar qual que é o preço que o Flamengo tá vendendo e tudo mais. Tá dentro da nossa realidade? Não tá? Se não tá, beleza, acabou. Não vou nem questionar, porque o Pedro é um jogador caro. Agora, a opinião do John. O Palmeiras já fez a sondagem, mas eu não acho que o Flamengo vá vender o Pedro pro futebol brasileiro. Se o Flamengo for negociar o Pedro, eu acho que é para a Europa, certo? Aí é a opinião do John,
certo? O Palmeiras já fez uma sondagem para saber por qual preço o Flamengo aceitaria negociar, estão ainda nesses trâmites e tudo mais, mas lógico, teria que esperar abrir a janela lá no fim do ano. A informação é que existe a possibilidade do Flamengo negociar o Pedro agora no final do ano para contratar o Andréas Pereira. Rapaziada, se vocês fossem o Duílio, o Roberto de Andrade, iriam ou não atrás do centroavante Pedro para ser o camisa 9 do Corinthians? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!